É, galera, Corinthians mais uma vez não conseguiu vencer mais um jogo fora de casa, mas dentro de casa, né? Porque o Mané Garrincha estava repleto de torcedores do Corinthians. E aí já vem burburinho. Será que o Lázaro tem que sair do Corinthians, tem que desligar? Tem alguns treinadores aí no mercado, né? E aí já tá tendo esses burburinhos, jogadores que não estão contratados, outros que vieram, que já tem que ser mandado embora. O que você acha de tudo isso, mano? Vamos falar um pouquinho de todo esse cenário do Corinthians para o clássico que está se preparando contra o Palmeiras. Mano, deixa eu me apresentar. Meu nome é Dimão, vem trocar uma ideia comigo. É, galera. E o Corinthians não consegue convencer dentro do Campeonato Paulista, né? Tem aí aparições boas, mas não consegue convencer diante de quando joga fora da Neoquímica Arena. Ontem jogou dentro de casa lá no Mané Garrincha, né, contra a Portuguesa, e não conseguiu convencer, mesmo com o Yuri Alberto de volta e Renato Augusto em campo. Mas antes de eu falar de tudo isso, de tudo esse burburinho que tá rolando, mano, pedir pra você, se inscreve no canal, mano, fortalece aí, deixa o like, comenta muito o que você tá achando do Corinthians nesse campeonato, beleza? Então, mano, deixa os comentários aqui, fortalece aí, demorou? E aí, falando de tudo isso, né, o Corinthians que não conseguiu vencer contra a Portuguesa, um jogo um pouco difícil aí de assistir, né, quem conseguiu acompanhar. O Corinthians não conseguiu mostrar a evolução desses dias de trabalho, né, a gente sabe que o calendário é bem apertado, mas dentro de uma perspectiva de que o Corinthians estava jogando com um time titular ali, né, o único que não jogou foi o Cássio, porque tava mal por conta de uma possível virose, e aí o Carlos Miguel, que deu conta do recado, tava ali no gol, e o Fagner também não pôde jogar porque tinha tomado o terceiro cartão amarelo, entrou Rafael Ramos, aí na zaga, que eu acredito que é a zaga principal hoje do Corinthians, tá? Tanto por técnica quanto por qualidade, hoje, tá? O Balbuena, eu acho que tá um pouquinho pra trás, junto com Caetano e Murilo ali, mas Bruno Mendes e Gil, e Fábio Santos, que o pessoal pode falar o que for, mas faz um campeonato regular, não dá pra falar, não tem um lateral esquerdo hoje no Campeonato Paulista que seja melhor do que o Fábio Santos. Pode-se dizer aí que tem o Piquerez, verdade, o Piquerez apenas do Palmeiras, porque o Piquerez tá fazendo um bom campeonato, melhor do que a temporada passada ali. Então, Piquerez, e aí logo em seguida vem aí o Fábio Santos. E o meio de campo com o Duqueiroz, que já tá com cabeça na Rússia, junto com Fausto Vera, meio de campo formado aí por Adson e Renato Augusto, com ataque de Roger Guedes e Yuri Alberto. Então do meio pra frente a gente vê aí a equipe titular, não sabe se ainda quem vai ser esse segundo volante, se vai ser o Rony e vai recuar e o Fausto vai, se vai continuar sendo Duqueiroz até o meio do ano, se o Maicon recuperado vai tomar essa posição, se o Lázaro vai gostar de um Juliano para fazer essa posição, como aconteceu hoje no segundo tempo, ele tirou o Duqueiroz e colocou o Juliano, que fez um jogo grotesco. O Juliano nesse ano ele não estreou ainda com a camisa do Corinthians, mas enfim, o Corinthians não conseguiu convencer e vencer ali contra a Portuguesa, até teve chances de fazer o gol, mas não conseguiu guardar essa chance e converter em gol. O Corinthians não conseguiu mostrar taticamente boas jogadas, não conseguiu fazer com que os jogadores de ataque do Corinthians fizessem jogadas e atacassem o gol, que agredissem o gol, como estava acontecendo nas partidas na Neoquímica Arena. Roger Guedes estava um pouco apagado, até teve suas chances ali, não guardou. Yuri Alberto voltou agora, errou alguns passes, domínios, né, finalizações, mas enfim, a gente tem que entender que ele tá aí 2, 3 jogos aí sem participar, então voltou agora, conseguiu jogar um jogo completo, isso é muito importante para o clássico, né, contra o Palmeiras. Renato Augusto, cara, ele tava tão nervoso que você pode ver que ele tomou uma falta, ele sempre, nunca vai reclamar, ele foi, empurrou o cara lá, fez uma falta logo depois daquele lance, tava com a cabeça muito, muito quente, porque ele viu que não tava saindo, não tava conseguindo fluir o jogo, e pra mim, tá, ele era o principal jogador em campo ali, junto com o Fausto Vera, que foi eleito o craque do jogo ali, pela organização, né, pela organização do Paulista, e eu acho justo. O Fausto Vera fez um jogo sólido, né, tá voltando agora também, conseguiu jogar também o tempo todo, isso é muito bom, né, não sentiu, o cara que sabe jogar saindo, né, fez um lançamento primordial ali pro Yuri Alberto, que não conseguiu por conta do tempo de jogo também, né? O tempo de bola não conseguiu finalizar perfeitamente pro gol, mas enfim, né? A gente tem uma construção aqui e aí o questionamento fica: você acha que o trabalho do Lázaro está pronto? Você acha que ele pode continuar e pode fazer coisas diferentes ali no Corinthians? Porque já tem gente pedindo a cabeça dele. E aí isso que me incomoda um pouco, porque só porque ele veio de um auxiliar e foi efetivado, agora que ele já está ali, eu acredito que a gente tem que dar uma chance. O Corinthians não está jogando horrivelmente, a gente vê que o Corinthians tem sim, né, uma proposta de jogo, que ele tem uma ideia definida de jogo, ele não fica preso a um esquema tático.
Isso é muito importante para um treinador, porque mesmo com o Silvinho a gente não via isso com o Wagner Mancini, até meteu um 3-5-2 ali umas vezes, 3-4-3 também, mas a gente não via essa disposição tática totalmente, e muito menos com o Vitor Pereira, tá? Vitor Pereira até um dia já disse que não dá para jogar Roger Guedes e o Alberto junto, que o Lázaro mostrou que isso não é verdade. E aí a gente vê sim que o Lázaro tem suas ideias de jogo. Então acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, é claro que... E aí é o ponto principal. O ponto principal para mim é que o Corinthians tem que ter elenco, cara. Tem que fazer com que... colocar peças nesse elenco. Porque, por exemplo, a gente vai ver ali... entrou o Romero, entrou o Juliano, certo? Entrou esses jogadores todos. E o Corinthians não conseguiu render, pô. Não conseguiu render. O Romero ainda não estreou com a camisa do Corinthians. O Juliano tá fazendo um péssimo começo de campeonato. A temporada passada ele fazia assim jogos ok, tá? Então, cara, é muito complicado. O Corinthians tem que contratar peças, porque vai ter dias que esses principais jogadores do Corinthians não vão estar bem. E isso é normal, cara. Em qualquer profissão, em qualquer lugar, vai ter dia que eles não vão estar bem. Então o Corinthians tem que estar disponível, alguém possa entrar e possa tentar fazer alguma diferença. E o Romero nunca foi esse cara, ele sempre foi um cara voluntarioso, de boa vontade, mas nunca foi um cara de falar, o Romero um dia vai resolver um jogo. Nunca foi esse cara. O Juliano também nunca foi esse cara. Ele resolveu partidas com o Corinthians na temporada passada, e por isso que eu acho que é legal ter ele no elenco, mas ele não tá fazendo uma bela temporada. Então acho que o Corinthians tem que fazer umas 3, 4 contratações pontuais no caso disso acontecer, porque pode chegar um dia que o Renato Augusto não consiga render. Ele jogou bem, mas vai ter dia que ele não vai estar perfeito, vai ter dia que o Yuri Alberto não vai estar perfeito. O Corinthians não tem um ponta, cara, que possa substituir o Roger Guedes, o Adson. Então é muito complicado. Então acho que o principal defeito do Corinthians nesse planejamento é não fazer contratações pontuais, e esperar os meninos do Sul-Americano. Pra mim também é loucura. Tem o Biro, tem o Pedrinho, mas gente, a gente não pode colocar os moleques pra falar que vai resolver o jogo. Eles estão fazendo boa campanha nos jogadores da idade deles, sub-20. O Pedrinho tem 16, 17 anos, então colocar eles nessa fogueira é a mesma coisa do Matheus Alexandre, né? Não dá, tem que trazer um cara que já jogou em alguma equipe, né? E aí tem aí diversos jogadores no mercado que o Corinthians tá vendo, né? Que, por exemplo, o Vieira tá em final de contrato lá, que jogou pelo Al Hilal. O Corinthians tem que ir atrás do Michael, arrumar alguém que consiga pagar ele, sei lá, se tem dinheiro, não tinha dinheiro guardado aí pro Alberto, não deu dinheiro, não tem esse dinheiro guardado, vai, investe, vai deixar ele pro Palmeiras, pro Flamengo, perder um jogador que faz a diferença. Vocês viram que contra o Real Madrid ele entrou e bagunçou numa zaga que tem Rudiger, Alaba, sabe? Então, gente, o Corinthians tem que se preocupar sim com contratações pontuais para tentar resolver os seus jogos, porque senão não vai aguentar no Brasileiro, numa Libertadores, numa Copa do Brasil, mesmo sendo tiro curto, essas competições. E o Corinthians não pode se apoiar somente em jogadores titulares, tem que ter uma base lá fora que possa resolver jogo. Se um dia o Roger Guedes não estiver bem, por exemplo, tem o Michael para jogar. Se um dia o Renato Augusto não estiver bem, esse Vieto tá aí, pode fazer uma dupla de parceria ali com o meio de campo, com o Adson podendo jogar assim de titular, às vezes não, e quando entrar resolver um jogo, sabe? Então o Corinthians tem que se mexer no mercado. Esse é o principal ponto aí, que mostra que o Corinthians fora de casa já tem umas 5 temporadas que não consegue render, vai entrar técnico, sai técnico, e o Corinthians não consegue fazer boas campanhas fora de casa. Dentro de casa consegue fazer regular, e o Corinthians tá muito bem nessa temporada, mas fora de casa, e hoje, que tava dentro de casa, só estava fora da Neoquímica, mas dentro de casa, com a maior torcida, capacidade, a torcida gritando os 90 minutos, não conseguiu fazer com que isso tudo se tornasse uma vitória. Então esse é o ponto, mano. Deixa nos comentários o que você acha, se você acha que não precisa de contratação, se você acha que o erro é o técnico mesmo, ou é a diretoria, ou os jogadores estão fazendo corpo mole. Deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo, e a gente vai analisar aí dia após dia desse Corinthians que está se preparando para quinta-feira enfrentar o Palmeiras, que venceu o Água Santa nessa última rodada do Paulista. E aí o melhor time hoje da capital paulista, né, o Palmeiras, um dos melhores aí, briga com o Flamengo com o melhor time do Brasil. E aí vamos ver como o Corinthians vai se lidar dentro da Neoquímica Arena. Não ganhou um jogo do Palmeiras na temporada passada com o antigo técnico. Esperamos que nessa temporada a gente vemos alguma coisa diferente, porque clássicos a gente quer sempre ver algo diferente, porque quando vê a mesmice, o torcedor quer ver o seu time ganhando, né? Mas o espectador geral quer ver um grande jogo, um grande derby, beleza? Então é isso, desde já quero pedir pra você, mano, se inscreve no canal, fortalece aí, mano, fortalece aí, inscreve no canal, deixa seu like. Se você não gostou do vídeo, deixa o dislike, mano, e fala por que você não gostou. E se você gostou, mano, comenta aqui pra me fortalecer, pra me ajudar e a saber se eu tô indo pelo caminho certo, demorou? É isso, galera, tamo junto, falou, falou e falou! Nyatanya, copyright, 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 gayanya, copyright, 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 liriknya, copyright, 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 caranya, copyright, copyright.
bukan menghina, tapi nyatanya lo itu emang maling kanan.